Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui de volta ao canal do Dicas. Eu sou Suzana Matos e é muito bom ter você por aqui. Já quero pedir logo para que você, se você ainda não fez isso, que você se inscreva no nosso canal, que você também curta os nossos vídeos e você compartilhe os nossos vídeos aí com as pessoas que você conhece da sua rede social. Muito bem, estamos na saga de captação de recursos, que é o grande calcanhar de Aquiles para muitos que acham. Mas para quem assiste esse canal, você vai sempre entender e ver que eu sempre falo que na maioria das vezes o problema não é a captação de recursos, mas sim a falta de planejamento. E eu falei nos vídeos anteriores, no vídeo anterior, sobre o que é captação de recursos, que é um termo muito utilizado no terceiro setor, né? Que é um mobilizador de recursos também. Muito mais captar é aquele que também vai mobilizar, sensibilizar pessoas para que se engajem com a causa da organização. E a captação de recursos, ela é importante ser desenvolvida dentro e fora da organização. Hoje nós vamos falar assim, quem é que pode captar recursos dentro da organização? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, mas também muito difícil às vezes de responder, porque todos podem captar recursos, mas se todos captarem, muitas vezes fica algo desorganizado. Então é interessante sim que todos na organização tenham a compreensão do que é a captação de recursos, mas o ideal é que tenha uma pessoa específica para fazer isso dentro da organização. E aí você vai falar, Suzana, eu sou a gestora, eu sou a que cuida do RH, eu sou a que cuida do financeiro, eu sou a que cuida da comunicação, eu sou a que cuida do marketing. Eu vou falar assim, eu entendo. Eu também já liderei uma organização por 17 anos, hoje não faço mais parte, mas adquiri muita experiência nessa organização. E hoje eu sigo na área de consultorias, né, apoiando outras organizações, mas eu te entendo, eu sei o que você está falando. Mas é importante entender também que o captador de recursos, ele precisa ser uma pessoa que tem um tempo disponível somente para isso. E como que a gente vai conseguir desenvolver isso? Como que a gente vai conseguir fazer? Primeiro, é interessante e importante levar isso sempre para a governança. Lembra-se do planejamento? Precisa ser discutido isso entre a governança, precisa ser pensado em alguém entre a própria governança, ou se o próprio gestor vai dedicar um dia da semana para fazer isso, ou vai ter uma outra pessoa específica que vai fazer isso, vai ser contratada para isso. E a gente vai falar mais à frente aí sobre essa questão de contratação, sobre a profissão, sobre a formalização que já está formalizada. Mas é importante decidir isso. Quem vai ser a pessoa? É importante que tenha uma pessoa só para fazer isso, porque a captação ela é muito ampla, é muita coisa para fazer. E existem, claro, a especificidade de cada organização. Tem organizações, por exemplo, que vão querer focar mais em editais. Eu dou consultoria e assessoria para algumas ONGs que eu passo o dia inteiro caçando edital. Prosas, que eu vou falar em outro vídeo sobre isso, na BCR, na ABONG, Observatório do Terceiro Setor, enfim, tudo que é site específico que indicam editais seguros e relevantes para a organização, o captador vai correr atrás. Mas tem captador, por exemplo, que vai focar mais na área de empresas. Conheci uma organização muito boa, que eu indico também para você pesquisar e fazer cursos, a Água Social. A Água Social trabalha muito na captação já com empresas, a captação com empresas, né? Instituições privadas. Então, a expertise deles é isso. Eles falam de editais? Falam. Falam de verbas públicas? Falam. Mas a expertise deles é na área de empresas. Bom, existem outras instituições que focam muito mais na questão de desenvolvimento do seu produto, do seu negócio social, negócio de impacto. Então, é aquilo, a organização perceber o que ela tem de mais forte dentro de si e trabalhar dentro disso, pelo menos de 1 a 4 áreas no máximo, 3 áreas, estourando 4 áreas no máximo, para que possa canalizar energias para desenvolver essas ações. Por exemplo, tem organizações que vão trabalhar só com bazares, Gerando Falcões, por exemplo, trabalha muito com bazar especificamente, dentre outras captações. Mas é muito forte e evidente isso. Tem organizações, por exemplo, que recebem doações e vivem só do Nota Fiscal Paulista. Isso, claro, é restrito aqui para São Paulo.
Existem outras organizações que conseguem desenvolver diversas estratégias. Então, é importante que tenha uma pessoa específica para trabalhar como esse captador ou captadora de recursos, porque essa pessoa vai ter um tempo necessário para que possa se dedicar, assim, full time mesmo, para essa captação de recursos. Isso demanda tempo. Importante falar que essa questão da captação, né, é um termo muito específico do terceiro setor, que vem do fundraise, né, ou seja, levantar fundos, ela é necessária para a organização que deseja realmente manter um trabalho sólido. A gente vive num sistema capitalista, então é claro que uma organização, o objetivo não é gerar lucros, mas ela precisa de recurso financeiro para sobreviver. Então a gente tem que correr atrás por meio da captação de recursos. E uma coisa interessante que eu quero trazer para vocês é que desde 2021 a função de captador de recursos já foi reconhecido pelo Código Brasileiro de Ocupações. Isso, o clássico CBO. Então, a profissão de captação de recursos já é uma profissão reconhecida, oficialmente reconhecida, e a partir do Código de Inclusão. E o código da profissão eu vou deixar aqui embaixo também, mas eu vou falar, 4110-55. E como título de captador de recursos / mobilizador de recursos. Aí tem uma descrição breve do que faz, entendeu? Diz assim, ó, captadores atuam na área de captação de recursos, planejamento, implementação, estratégia de captação e contato com doadores parceiros. Mas você viu o que está descrito ali? Atua na área de captação de recursos, planejando e implementando. Pesquisa depois lá na CBO, dá um Google lá e coloca CBO 4110/55 que você vai ver o que aparece. Planejamento, ou seja, o captador, ele tem que ter uma pessoa que tem que ter tempo para planejar o que ele vai captar dentro da proposta de missão, visão e valores da organização. E aí, é importante saber que esse captador, ele precisa sim ser remunerado. Nós vivemos durante muito tempo, né, pensando na captação de recursos da seguinte forma: o captador, então, aquele que ele captar, o percentual vai estar dentro do projeto que vai ser captado. Gente, tudo bem, mas a ABCR, Associação Brasileira de Captação de Recursos, lutou durante muito tempo para que a profissão fosse reconhecida, justamente para que isso fosse derrubado, né? O captador, ele se dedica muito tempo, ele precisa sim receber por aquilo que ele está fazendo, não apenas por um projeto. Porque pensa, o projeto vai ser enviado, ele pode ser aprovado ou não ser aprovado. Se não for aprovado, o captador não ganha nada. E aí o captador se dedicou 15 dias, 20 dias, 30 dias, porque tem editais que consomem a gente. Eu sou captadora de recursos, eu escrevo editais, eu participo de editais, e a gente sabe o quanto isso desgasta a nossa mente. Então, é um profissional que precisa ser reconhecido e precisa ser valorizado. Agora, é claro, a gente trabalha aqui nesse canal para organizações de pequeno e médio portes. Algumas grandes me procuram também, mas é mais o foco aqui, pequenas e médio portes. E organizações que estão até começando. Então, é importante você saber, dentro daquilo que a organização pode, e você consulta uma pessoa que tenha expertise para captação de recursos, tem isso também, e essa pessoa vai dedicar um tempo. Por exemplo, ele pode estar lá na sua organização um dia da semana e você vê, por exemplo, qual o piso que poderia se encaixar para esse captador de recursos, e aí você paga um percentual de horas para esse captador de recursos. Suzana, mas eu posso inserir ele em algum edital? Sim, mas desde que ele também tenha um piso e receba, porque a profissão já está formalizada. Eu vou deixar aqui embaixo o código para você conferir e ver isso. Então, quem pode ser o captador de recursos? Qualquer pessoa, desde que tenha o perfil de captador. Captador é um vendedor. Então, ele tem que conhecer muito bem as técnicas de venda, conhecer pessoas, tem que gostar de ler, tem que gostar de escrever, tem que estar inteirado pelo que está acontecendo no mundo, tem que estar engajado com as causas sociais, tem que conhecer de ESG, tem que conhecer de objetivo, de Agenda 2030, enfim, tem que conhecer de todas essas coisas. E estar antenado para conectar isso dentro com a causa e com o que a organização quer.
Então, quem pode ser o captador de recursos? Qualquer pessoa, mas também essa pessoa tem que ter uma especificidade dentro da área de captação. Se é uma pessoa, por exemplo, que é mais reservada, que é mais administrativa, que é mais focada de outras ações, não indico para que seja, porque o captador tem que ser aquela que saiba conversar, que saiba interagir, que saiba se envolver, que saiba negociar, que saiba vender um negócio, um produto. É isso que a gente faz. O captador de recursos, ele vende um negócio ou um produto. Tem aquele e aquela que fica trancadinha lá escrevendo projetos e tal. Mas e quando você sai para apresentar a organização numa empresa? E quando você sai para apresentar um pitch dentro de um tal lugar? Você tem que ter expertise para que possa desenvolver e apresentar o seu projeto e a sua organização. Então, relembrando aqui, quem pode ser captador de recursos? Toda pessoa que tem o perfil de vendedor e que saiba se relacionar bem, escreva bem, goste de ler e goste de interagir. A profissão já está reconhecida pela CBO, Código Brasileiro de Ocupação. E aí é importante a gente reconhecer e valorizar esse profissional. Ele precisa estar na organização e receber, sim, mensalmente por isso. E sim, percentuais dentro de editais, isso pode ser acordado. Mas não pode deixar de ter o seu piso. Isso foi uma conquista, uma luta da ABCR. Aí na pessoa do João Paulo Vergueiro, que é o presidente atual da BCR. Para quem não conhece, visita o site, eu vou deixar aqui também, para que vocês possam se especializar dentro do assunto e correr atrás de pessoas, sim, né? Depende, Suzana, eu não tenho como começar. Bom, vamos organizar uma vaquinha na organização, vamos fazer um bazar, um evento, para a gente conseguir levantar um fundo e conseguir iniciar a pagar essa pessoa. Né? E isso tem que estar dentro do planejamento da organização, porque uma vez que você contratou, você precisa pagar esse profissional, tá bom? Então é importante que isso aconteça. Então se liga na dica aí e valorize os captadores de recursos que você tem, ou que você é e que você conhece, né? Ou o captador, né? Porque a gente está falando e nem sempre na organização tem um captador de recursos específico, né? Todo captador, na maioria das vezes, das organizações de pequeno porte, é o gestor que acaba fazendo tudo. Mas se for você mesmo também, é importante que você também receba essa ajuda de custo para captar os recursos. Seja reconhecido como um profissional, tá bom? Maiores informações aqui no site da BCR e consulta aí o código da CBO 4110-55. Se liga na dica. Tchau, tchau.